Olá, eu que vos apresento, sou Valéria Medeiros Claudino, aluna da Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha e Mucuri. Este é um relato de experiência feito para o ENID, que trata-se do trava-línguas como ferramenta de exercício para oratória. Essa ideia partiu de um conjunto de alunos que objetivaram levantar algumas ferramentas para o ensino e para a aprendizagem. Portanto, nós, alunos da pós-graduação em odontologia e também outros alunos de outras áreas de concentração, como fisioterapia, que estão matriculados na disciplina responsável pelo trabalho, nos unimos para levantar técnicas de aprendizagem e ensino. A disciplina responsável por esse trabalho é a disciplina de didática do ensino superior 1, que tem como docente a professora Patrícia Furtado Gonçalves, que também é coordenadora do PPG Odonto, e também a professora Maristela Oliveira Lara. Qual é o maior desafio em ser professor? Percebemos que o trabalho em didática é fundamental para garantir as atenções. Ter domínio do conteúdo é essencial, mas além disso, postura, entonação, articulação e também carisma são fundamentais nesse processo. Falar em público pode ser um desafio, mas a partir de exercícios de oratória e melhora da dicção, você pode dominar essa tarefa. Pensando em trabalhar a dicção de uma maneira mais criativa e também melhorar a capacidade de oratória dos alunos, esse trabalho ele objetiva trabalhar o trava-língua como ferramentas de exercícios para a oratória por meio de uma disputa entre os alunos. A intenção é formar duplas para que essas duplas projetem frases de modo que quem se sair melhor vence a competição. Esse jogo foi organizado para 12 alunos, portanto, o chaveamento contém 12 pessoas. Após o sorteio dos competidores, a competição se inicia e os candidatos vão passando pelo chaveamento, de modo que no final seja com 2 competidores. Como existiam 12 alunos, a semifinal foi composta por 3 candidatos, sendo que desses 3 candidatos, 2 se tornarão finalistas. As duplas sorteadas se enfrentarão da seguinte forma: cada dupla sorteada deverá sentar um de frente para o outro. A caixa de frases será disponibilizada e cada um deverá sortear a sua. E após o comando, cada um deverá falar a sua frase sorteada. A cada rodada, o candidato com melhor projeção da frase é classificado de acordo com o número de votos do público que assiste. Quem não se sair muito bem deverá repetir a frase. O finalista que tiver mais votos será considerado o campeão. Com essa interação, espera-se que os competidores treinem a projeção da fala, apontem as dificuldades gerais na projeção de palavras suas e também dos seus colegas, de uma maneira bem interativa, de forma com que todos saiam ganhando. Portanto, essa interação, ela objetiva tanto treinar a projeção da fala, apontar as dificuldades gerais nas projeções das palavras e, além disso, instigar o uso do trava-línguas como técnica de melhoria da capacidade oratória. Até porque um dos maiores desafios em ser professor de algumas pessoas é a dicção. Por isso, fomentamos o uso de trava-línguas para gerar bons resultados na comunicação. Agradecemos principalmente à Faculdade de Odontologia da UFVJM por poder vivenciar essa experiência nessa disciplina. O Clube da Matemática do AIP, mediado pelas redes sociais, o Instagram no ensino da matemática. Autores: Jéssica Altiero de Souza, Jonathan Oliveira da Conceição.
Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, campus Teófilo Otoni. A era tecnológica vem ganhando força ao longo dos anos, e a pandemia só reforçou isso. Observamos o quanto a internet foi deixada de extrema importância para conectar a escola e alunos. Após a pandemia, ficou mais evidente a necessidade de estarmos conectados, atualizados e atentos ao que os alunos buscam nas redes sociais para utilizarmos a nosso favor. Atuando no programa Residência Pedagógica sob o projeto Matemática, vimos a necessidade de atualizar os meios de interação com os alunos nas escolas, através de uma rede bastante conhecida no meio deles. A proposta do Instagram veio com a ideia de criarmos o Clube da Matemática, cujo objetivo é divulgar as ações, comunicar conteúdos matemáticos de maneira dinâmica, usando a mesma linguagem dos alunos. Desde sua criação em 2010, o Instagram vem sendo uma ferramenta de comunicação bastante forte. Após a pandemia, o mesmo obteve um crescimento na sociedade, principalmente entre os adolescentes. E com a necessidade dos professores se adaptarem às tecnologias, o aplicativo acaba sendo funcional para a exposição de conhecimentos científicos, mas de forma desconstruída e dinâmica. É importante reiterar que, apesar de ser uma rede social, os conteúdos devem vir de uma linguagem atrativa para, assim, obter a atenção dos usuários, dos seus seguidores e, respectivamente, dos seus alunos. A criação do Mentes Matemáticas tem como objetivo mostrar que, apesar do Instagram ser uma rede social, ele pode ser utilizado como uma ferramenta educacional, comprovando que as redes sociais podem ser usadas de forma benéfica. É uma ferramenta que auxiliará no ensino informal e dinâmico, possibilitando a interação dos alunos com os professores, já que cada ano que se passa, as novas gerações estão mais conectadas. A nossa metodologia utilizada envolveu a criação de um perfil no Instagram, idealizado por nós, juntamente com nossa orientadora, com a necessidade de divulgar os trabalhos desenvolvidos pelos residentes do curso de licenciatura em matemática que participam do programa Residência Pedagógica da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, campus Teófilo Otoni. O perfil foi criado em setembro de 2023 com o propósito de mostrar materiais instrucionais, vídeos educativos, desafios, curiosidades e histórias da matemática. O primeiro passo desse processo criativo foi a criação de uma conta no Instagram, com um nome que atraísse a curiosidade dos alunos e que fizesse relação com a matemática. Dessa forma, foi escolhido o nome Mentes Matemáticas em votação via WhatsApp com todos os residentes. As postagens foram divididas em temas como curiosidades, a história da matemática, jogos, desafios, aprendendo mais e um resumo semanal contando o que foi desenvolvido nas escolas. Ficou estipulado que as publicações ocorreriam de segunda a sábado. Aqui a gente consegue ver um pouquinho relacionado sobre a nossa conta. A nossa conta no Instagram nos últimos 30 dias, ela teve um alcance de 710 contas, sendo 237 seguidores e outros 473 não, porém é um público que a gente pretende alcançar. Em relação à faixa etária do nosso público alcançado, ele está em torno de 13 a 44 anos, sendo o maior público o público entre 18 a 24 anos. E as principais cidades onde o nosso Instagram tem alcance em Teófilo Otoni, que é a cidade onde nós residimos com o projeto Residência Pedagógica, mas também tem um alcance em outras cidades e outras regiões. Aqui a gente tem um pouquinho dos resultados alcançados com as nossas publicações. A primeira imagem mostra aí um Rios, que é uma explicação de divisão por 5 de uma forma didática e diferente, onde a gente teve aí um alcance de contas de quase 5.000 pessoas, tendo visualizações de 7.758 vezes. E a nossa segunda é uma publicação de um desafio feito na semana, que é o que nós temos na proposta de toda semana postar um desafio, onde a gente teve aí de contas alcançadas 232 pessoas. O Instagram nos mostrou que ele pode ser mais do que uma rede social de divulgação de fotos pessoais, como também pode ser uma ferramenta para divulgação de trabalhos científicos. E através do perfil do Mentes Mate,
Conseguimos divulgar nossos trabalhos nas escolas e mostrar que, apesar do que as pessoas pensam, ele pode levar para as pessoas a mensagem que a matemática pode ser mais do que decorar fórmulas e resolver equações, mas sim um meio pelo qual podemos aprender e nos socializar. Gostaríamos de agradecer a todos que, direta e indiretamente, de alguma forma, contribuíram para a realização desse projeto, aos nossos amigos e familiares que nos apoiaram ao longo do caminho, aos residentes, professores, orientadores e alunos, e todos vocês que nos ajudam a continuar e incentivam diariamente a continuidade do projeto. E é isso, muito obrigada. Olá pessoal, eu sou a Daniele, aluna do curso de Letras da UFVJM e residente do programa Residência Pedagógica da CAPES. E hoje eu vou apresentar, junto com meu colega de sala, José Vitor, um projeto que desenvolvemos na Escola Estadual Professora Gabriela Neves, na cidade de Diamantina. Foi proposto aos estagiários da residência que expôssemos aos alunos as regras do regimento escolar. Então, a gente fez uma divisão dessas regras, cada residente ou dupla de residente ficou responsável por cerca de 8 regras. E aí, a gente tinha que levar isso para as salas. Eu e o Zé ficamos com as turmas, né, os 3 sétimo anos, o sétimo 1, 2 e 3 da escola, do ensino fundamental. E aí, o nosso primeiro desafio foi reestruturar, reelaborar a linguagem que estavam aquelas regras, de forma que ficasse uma linguagem mais lúdica, né, para os alunos conseguirem internalizar as regras. Então, a gente reelaborou, parafraseamos as regras sem tirar a essência daquilo que estava lá e levamos aos alunos. E junto com essa exposição das regras, nós propomos a eles que fizessem cartazes com a exposição delas. E para isso, para a produção desses cartazes, a gente fez esboços de como eles poderiam fazer os cartazes. Esses esboços não eram uma regra, tipo, vocês têm que fazer exatamente como está aqui, mas era uma forma de abrir a mente deles sobre as possibilidades que eles poderiam fazer. Junto com o esboço, a gente trouxe algumas questões que eles deveriam discutir. Como eram 8 regras, a gente separou as turmas em 8 grupos, para cada grupo ficar responsável por uma regra. E aí a gente colocou questões para que fossem discutidas nesses grupos. Por exemplo, tinha uma regra que era proibido o uso de celular dentro da sala de aula. Então a gente colocou por que é proibido o uso do celular? Quais são as problemáticas que envolvem o uso do celular? O quanto isso pode prejudicar a aprendizagem dos alunos? E aí eles tinham que discutir sobre isso e depois fazer a produção desses cartazes. Todo o processo foi feito sob a nossa supervisão. A gente precisou de cerca de 3 aulas para fazer. A primeira aula a gente expôs as regras, já parafraseada. Depois, já iniciaram a produção a produção e discussão, né? Primeiro discussão, depois produção, nessa mesma aula, primeira aula. Na segunda aula, eles continuaram fazendo a elaboração, a produção, e na última aula, eles fizeram a exposição desses cartazes para os outros colegas da turma. E depois que exporam, explicaram quais foram as discussões que eles fizeram entre eles, a gente colou esses cartazes no mural da escola. Agora, o José Vitor vai mostrar para vocês como foi a nossa proposta de produção dos cartazes e qual foi o resultado final produzido pelos alunos. Boa tarde a todos. Agora eu vou falar sobre a nossa proposta e os resultados do nosso trabalho. Como vocês podem ver nessa primeira imagem, esse foi um esboço de um dos cartazes que os alunos poderiam se inspirar para produzir uns deles. A primeira regra que trabalhamos foi não falar mal de seus colegas, professores e funcionários. Nós colocamos embaixo de uma forma mais clara e compreensível na língua inglesa, até porque a disciplina na qual estávamos envolvidos era a língua inglesa, e colocamos esses quadrinhos em brancos, no caso dessa primeira regra, para que eles pudessem escrever quais são as formas de ser agressivo com os outros. E aqui ficou o resultado da criação deles. Então eles colocaram a imagem de acordo com como eles queriam e escreveram em cada quadrante formas de ser agressivo. Nessa próxima regra, nós trabalhamos com materiais cortantes, a proibição de materiais cortantes dentro da escola.
trouxemos para eles algumas questões para que eles pudessem refletir sobre o uso desses objetos dentro da escola e, novamente, deixamos uns quadrantes brancos para que eles pudessem colocar as reflexões deles acerca desse assunto. E aqui está o resultado, né, de um dos trabalhos dos alunos. Já nessa regra, nós propusemos eles que montassem de acordo com a forma como eles queriam. Cada regra foi abordada de uma forma diferente, como eu mostrei no primeiro slide do esboço. Os alunos tinham que colocar formas de ser regressivo. No segundo, já solicitamos eles reflexões acerca do assunto. E nesse, a gente pediu a eles que apenas colocassem, criassem mesmo um cartaz com a criatividade deles. Aqui ficou o resultado. Eles escreveram dentro dos quadrantes, criaram um pequeno diálogo com os bonequinhos para refletir um pouco sobre o assunto de brigar dentro da escola. O próximo foi a diferença entre a briga física e a verbal, né? Aí colocamos imagens representando ambas as violências, né? E trouxemos também quadrantes para que eles pudessem colocar a reflexão deles acerca do que são as brigas físicas e o que são as brigas verbais. Aqui está o resultado do cartaz, então eles acabaram utilizando as imagens que eles queriam utilizar. E embaixo está a reflexão deles acerca do assunto. Trabalhamos também com a regra de proibição de jogos de azar dentro do ambiente escolar. Trouxemos reflexões acerca disso, né, do porquê que tais jogos são proibidos dentro da escola, e colocamos novamente uma questão para que eles pudessem refletir do porquê que esses jogos são proibidos dentro da escola, né? Como resultado, eles criaram o cartaz da forma como eles acharam melhor, colocaram a imagem representando um jogo de azar, e no quadrante branco eles colocaram a reflexão deles sobre a proibição dentro da escola. Trouxemos também sobre não copiar atividades ou testes dos outros colegas, porque que isso pode ser prejudicial para eles no aprendizagem, né? Como resultado, eles criaram o cartaz utilizando imagens que pudessem representar essa regra, né? E, por fim, foi a proibição do uso de celular dentro da escola. Como esse seria diferente dos demais, a gente montou um esboço em uma forma de quadrinhos mesmo, para eles criarem diálogos sobre essa proibição. E aí, como resultado, eles criaram, utilizando as figuras de bonequinhos, e montou os diálogos referente a essa proibição. E essa foi a nossa apresentação. Agradeço a todos aqueles que assistiram. Agradecemos também à UFVJM, ao Programa de Residência Pedagógica, financiado pela CAPES, à Secretaria Estadual de Educação e especialmente à Escola Campo, que nos recebeu, dando-nos a oportunidade de entrar em contato com esses alunos e aplicar os conhecimentos adquiridos dentro da universidade. Olá, sou Cleonice Medeiros, professora dos anos iniciais do ensino fundamental do município de Cantagalo, Minas Gerais. Aqui vou apresentar o relato de experiência intitulado Aprendendo com a Pipa Tetraédrica. Este trabalho foi desenvolvido em parceria com a professora Letícia Medeiros. O estudo da geometria contribui para o pleno crescimento do ser humano, pois auxilia no processo cognitivo de compreensão de mundo e amplia o conhecimento próprio. Diante da dificuldade de assimilação da geometria, a proposta de oficina com materiais manipuláveis pareceu ser importante para o desempenho cognitivo do aluno, tornando-o capaz de descrever, reconhecer características de algumas figuras geométricas, classificar e comparar figuras geométricas em relação aos seus lados e vértices. Este relato descreve o resultado da construção de oficinas sobre geometria realizadas em uma turma de terceiro ano do ensino fundamental da Escola Municipal Bom Começo de Cantagalo, Minas Gerais. As oficinas resultaram
da preocupação em desenvolver no aluno a aprendizagem efetiva sobre geometria. Nas oficinas foram utilizadas materiais manipuláveis como massinha e palitos, canudos e cordões para a construção de figuras geométricas planas como o triângulo e sólidos geométricos como o tetraedro. Durante as oficinas, os alunos puderam observar as figuras e os sólidos e analisar a composição das produções, como a quantidade de lados, vértices e faces. Em decorrência do envolvimento nas atividades, cada aluno construiu um sólido de mesmo tamanho, realizou observações sobre as figuras e a semelhança entre elas. Depois disso, cada um recebeu um pedaço de papel de seda recortado a partir de um molde para fazer o revestimento de 2 faces do tetraedro que foram fixadas com fita dupla face. Em seguida, os tetraedros foram unificados de 4 em 4 pelos vértices, com as faces revestidas para o mesmo lado. Ao todo, foram construídos 4 sólidos regulares com 4 células. Estes 4 tetraedros também foram unificados pelos vértices, resultando uma figura geométrica espacial regular com 16 células. Ao produzirmos a pipa tetraédrica, verificamos a rigidez, a firmeza da estrutura e a capacidade de estabilidade da mesma no ar, verificada no festival de pipas realizado pela turma. Além disso, os alunos vivenciaram na oportunidade de aprendizagem a produção do conhecimento e o desenvolvimento do pensamento, tornando-se capaz de compreender, descrever e representar de forma organizada os passos de toda atividade. Olha a pipa voando no céu, é de bambu, é de papel, ela é de linha, de carretel. Olha a pipa, pará, pará, pará. Pipa, papagaio, barilê. À UFVJM, o meu agradecimento por proporcionar o compartilhamento desse relato de experiência vivenciado na minha escola com resultados tão positivos. Olha a pipa voando no céu, é de bambu, é de papel, ela é de linha, de carretel. Olha a pipa. Olá, gente, tudo bem? Eu sou a Vitória Lopes e eu sou residente de português lá da Escola Mandacaru. Hoje eu vim aqui contar um pouco de um projeto muito legal que a gente está fazendo lá com os alunos da escola. Nosso projeto chama Agrupamento Temporário Intermitente e ele consiste em suprir uma necessidade dos alunos. Num cenário pós-pandêmico, onde esses alunos eles enfrentaram um distanciamento da escola, aulas online, onde muitos deles não tinham acesso de qualidade a essas aulas, eles ficaram com uma defasagem muito grande em diversas matérias, principalmente na área de leitura e escrita. Nosso agrupamento ele surge para tentar suprir essa necessidade, para trazer os conteúdos para esses alunos de forma didática, mas de uma forma que seja tranquila. Oi pessoal, eu me chamo Vitória Silva e eu sou uma das residentes do projeto Letras Português. Atualmente eu estou atuando lá no núcleo que é a Escola Estadual Professor Gabriel Mandacaru
e eu faço parte do projeto Agrupamento Temporário Intermitente. A minha dupla nesse projeto é a Vitória Lopes, e como ela falou, o projeto ele surgiu dessa necessidade de ajudar a sanar essas dificuldades dos alunos, as defasagens que eles possuem com a escrita e leitura. E dessa forma, nós buscamos fomentar dinâmicas para conhecer melhor os nossos alunos, as suas realidades e trazer conteúdos que passassem para eles o saber sistematizado, mas que também dialogasse com a realidade de vida deles. Muitos dos nossos alunos, eles residem ali na região do Rio Grande e da Palha e nos bairros arredores da escola. E muitos deles enfrentam desigualdade social e também a desigualdade racial. E assim, nós buscamos, além de trazer esses conteúdos para sanar esses defasagens, conteúdos pedagógicos que também empoderem eles como pessoas, para que eles possam criar senso crítico e se desenvolver como cidadãos. E assim, o agrupamento ele está ocorrendo 2 vezes por semana, em que os alunos eles são tirados de sala de aula e eles vão para essas salas onde os residentes são responsáveis por fazer planejamentos mais específicos. Os alunos eles foram separados por avaliações diagnósticas que foram realizadas por professores da UFVJM, e os alunos que possuíam dificuldades semelhantes foram postos na mesma sala. Eu e a minha colega, nós somos responsáveis por uma sala que tem 12 alunos, em sua maioria são alunos do 8º ano e alguns alunos do 6º. Esses alunos eles possuem dificuldade com escrita, falta de repertório, de conhecimento de mundo, e assim nós buscamos atividades que incentivem a leitura. Nós realizamos rodas de leituras com livros ali da biblioteca, buscamos autores que sejam mais próximos desses alunos, buscamos levar filmes também, atividades extraescolar também, levar eles para fazerem visitas, como aconteceu no mês de novembro, em que os alunos tiveram a oportunidade de conhecer a Casa da Chica. Trabalhamos gêneros literários, gêneros textuais também, como carta, escritas de autobiografias e roteiros. Buscando, assim, atividades que fossem do interesse dos alunos, no quais eles pudessem se engajar com turma, sabendo falar de si, sabendo ter um posicionamento crítico, defender as suas próprias opiniões e respeitar as opiniões dos colegas. E o mais incrível do nosso projeto realmente são os resultados. São poucos, porque estamos passando por um momento de teste, pegamos os alunos no final do ano, mas já são visíveis. Uma das nossas alunas, ela despertou um interesse tão interessante pela escrita que ela está escrevendo um livro. Nós estamos ajudando ela a desenvolver o repertório para esse livro, e ela disse que ela já sabe a profissão que ela quer seguir e que ela quer ser roteirista, que ela está se aproximando muito da escrita e que isso tem sido muito bom para ela, até enquanto emocional, enquanto pessoal. Isso pra gente é muito lindo, mas não é apenas esse o resultado que a gente tem para trazer hoje. Outros alunos, principalmente os meninos, eles perderam algo que é muito importante para a educação, que é a concentração. Durante a pandemia, eles já falavam com a gente que não conseguia concentrar nas aulas, que as aulas online não era interessante, que os PETs que eles tinham que fazer, eles faziam de qualquer jeito, não se concentravam. Então eles ficaram mais de 1 ano nesse processo de perca de concentração. Então agora, quando eles voltaram para a escola, eles perderam essa vontade de estar na sala, de deixar o professor dar aula, de concentrar naquilo que o professor está falando, de entender que aquilo é realmente importante. E um ponto que a gente trouxe para eles é isso, vamos concentrar, vamos fazer algo aqui juntos, isso é importante, olha como que isso pode mudar a sua vida, e mostrar para eles que realmente a concentração é muito importante para o processo de aprendizado. E um dos nossos alunos chegou, acho que tem umas 2 semanas para mim, e disse isso, que agora ele consegue concentrar muito mais nas aulas,
que nesse período ele aprendeu mais coisas dentro de sala de aula, porque ele lembrou desses processos de concentração, e isso pra gente é muito importante. Eu acho que esse é o verdadeiro resultado. Às vezes a gente não vai ter um resultado maravilhoso na escrita e na leitura, apesar que eles estão tentando, eles estão se esforçando. Antes eles tinham vergonha de ler, agora a gente criou um ambiente seguro, onde a leitura, por mais que ela não seja certa, ela é acolhida, ela é bem-vinda. Então eu acho que os resultados são esses. Eu acho que é muito importante trazer esses alunos para a realidade da educação, trazer eles, despertar a vontade neles de aprender. E isso é muito importante. Esses são os resultados que a gente está tendo com o agrupamento. E é isso, gente. Esse foi um pouco do nosso projeto que estamos fazendo na Escola Mandacaru com o agrupamento. Espero que vocês tenham gostado e muito obrigada.